Bem-vindos ao episódio 30 da nossa jornada de Gênesis ao Apocalipse. Hoje chegamos a um dos encontros mais extraordinários entre Deus e o homem, Moisés e a sarça ardente. Em Êxodo 3, 1-22, testemunhamos não apenas um milagre, mas um momento que mudaria para sempre a história da redenção. Moisés, um fugitivo que pastoreava ovelhas no deserto, está prestes a receber o chamado mais impossível de sua vida. E através deste encontro, Deus revelará seu nome sagrado pela primeira vez. Vamos examinar não apenas o que aconteceu, mas os detalhes que frequentemente passam despercebidos e as verdades eternas que ainda nos chamam hoje. Leiamos Êxodo 3, 1-6. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para além do deserto e chegou a Horebe, monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então, disse consigo, irei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltou para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou, Moisés. Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Existem detalhes fascinantes que frequentemente perdemos. Primeiro, Moisés estava além do deserto, no lado mais distante, longe da civilização. Deus o encontrou em completo isolamento. Segundo, a sarça que ardia e não se consumia é profundamente simbólica, como Israel sob a opressão egípcia, sofrendo intensamente, mas não sendo destruído. Terceiro, observe que Deus esperou até Moisés se voltar para ver antes de falar. Deus respeita nossa curiosidade e busca. Quarto, o comando para tirar as sandálias não era apenas reverência, as sandálias carregavam poeira do mundo profano. Terra Santa requer separação completa. E note algo crucial, Deus se identifica primeiro como o Deus de teu pai, estabelecendo conexão pessoal antes da revelação maior. Agora chegamos ao momento mais extraordinário, a revelação do nome de Deus. Nos versículos 13 e 15, quando Moisés pergunta o nome de Deus, recebe a resposta, eu sou o que sou, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou me enviou a vós outros. Este é o momento em que o nome Yahvé, o tetragrama sagrado, é revelado pela primeira vez na história. Eu sou não é apenas um nome, é uma declaração de existência absoluta, eterna e independente. Enquanto todos os deuses do Egito tinham nomes ligados à criação ou fenômenos naturais, o Deus de Israel declara existência pura. Ele é a fonte de todo ser. Jesus mais tarde chocaria os judeus ao declarar, antes que Abraão existisse, eu sou, reivindicando esta mesma identidade divina. Enquanto Moisés recebia este chamado impossível, as criaturas do deserto observavam em admiração silenciosa. Vejo o meu pastor humano tremendo diante de uma luz que não consome. Que tipo de fogo é esse que queima sem destruir? Das alturas, observo esta revelação. O Criador se revela a um homem que fugiu da grandeza, mas agora é chamado para algo ainda maior. Sinto algo se movendo na história, como se a redenção que virá um dia começasse aqui, neste encontro entre o santo e o escolhido. Meu pastor cuida de nós com ternura, mas aqui ele aprende que também é a ovelha do grande pastor. Que mistério é a humildade humana diante do Altíssimo? Como a sarça ardente fala conosco hoje? Primeiro, Deus continua encontrando pessoas em lugares inesperados, não apenas em templos ou momentos espirituais, mas em nossa rotina diária. Segundo, o mesmo Deus que viu o sofrimento de Israel vê o nosso. Ele não é indiferente às nossas lutas. Terceiro, Deus frequentemente nos chama de volta aos lugares que evitamos, como enviou Moisés de volta ao Egito. Nossa zona de conforto pode não ser onde Deus quer nos usar. Quarto, quando Deus se revela, nossa resposta deve ser reverência e obediência, removendo tudo que nos impede de estar completamente disponíveis para Ele. E finalmente, lembre-se, o grande Eu Sou que se revelou a Moisés é o mesmo Jesus que caminha conosco hoje. Oremos juntos, Senhor, o grande Eu Sou,
Assim como te revelaste a Moisés na sarça ardente, revela-te a nós hoje. Ajuda-nos a reconhecer tua presença em nossa rotina diária. Quando nos chamares para tarefas que parecem impossíveis, dá-nos a coragem de Moisés para dizer: eis-me aqui. Remove de nós tudo o que impede nossa completa consagração a ti. E assim como viste o sofrimento de Israel, sabemos que tu vês as nossas necessidades. Usa-nos como instrumentos de tua redenção no mundo. Em nome daquele que disse antes que Abraão existisse, eu sou, Jesus Cristo. Amém. Inscreva-se para mais conteúdo de estudo bíblico.